Olá, pessoal, boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo pelo Instagram do IBCF Oficial, junto com o IBCF de Sorocaba. Vamos aqui começar a nossa live. Com licença, Adriana, sua câmera está invertida, você está de lado. Boa noite a todos, primeiramente, né? Boa noite. Agora sim. Obrigada, Carlos. Vamos esperar, aguardar aqui a nossa convidada. Primeiramente, boa noite a todos que já estejam aqui presentes. Agradecer a presença de vocês, agradecer o IBCF Oficial, agradecer o apoio do Carlos aí. Agradecer a Inácio Junqueira pela oportunidade de estar aqui representando o IBCF de Sorocaba. Agradecer a Bert Hering, a Daniela está entrando também. Vamos aguardar. Vamos aguardar. A Daniela pediu a entrada, já entrou. Ai, que linda. Boa noite. Tudo bem? Me ouve bem? Sim. Ótimo, eu também te ouço muito bem. Bom, queria agradecer, apresentar a nossa convidada de hoje. Então, Daniela Migliari, jornalista, terapeuta, escritora, consteladora. É escritora deste livro aqui, Um Abraço à Sombra, que eu li, como pode ver, está cheio de marcação aqui, então é sinal de que o livro é muito bom. Eu fui marcando as páginas e fui vendo que eu estava marcando quase todas as páginas. Meu Deus, eu estou marcando quase tudo. Tudo era bom, tudo tinha que marcar e eu fui marcando. Daniela, eu assisti essa live sua pelo IBCF Oficial, acho que há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. E eu fiquei encantada com você. Eu fiquei deslumbrada e eu pensei em escolher uma pessoa certa para falar sobre o assunto certo. Então, quando eu fui convidar você para essa live, eu pensei, ela tem que falar de novo aquilo ali. Porque aquilo foi tão impactante, né, a questão do uso da palavra, que eu falei, não, eu vou convidar ela para falar sobre isso. Então, a gratidão por ter aceito o convite, uma honra ter você aqui. E agora a palavra é sua. Querida, agradecendo também, né, o seu convite. É sempre uma alegria estarmos aqui juntas no IBCF, essa instituição da qual eu fiz parte desde o início do sonho e da concepção. Então, eu sempre agradeço muito ao Inácio, né, ao Renato, à Mimansa, por terem ancorado e sustentado esse processo da gente poder, como consteladores, termos um espaço de contato, de estudo continuado, de melhoria e de união, né, para que a gente possa regular os excessos, suprir as faltas e a gente continuar crescendo juntos. E está se aproximando, né, o nosso congresso anual, vou estar lá também palestrando sobre um tema aproximado. E, bom, esse tema da força das palavras, da importância das palavras, isso está completamente ligado, impregnado à obra do Bert, né? E eu, pessoalmente, venho de uma família de escritores e de poetas, então, na minha constelação familiar, esse é um assunto muito sério, muito gostoso, muito prevalente. E eu me lembro de, na infância, aquela mesa com várias mulheres fazendo os doces de festa, enrolando docinho e recitando poesias, e contando histórias, e fazendo rimas, assim. Então, meu avô materno foi jornalista, escritor, poeta também. Minha avó também poeta. Minha mãe, ela tem esse livro aqui que é lindo, Ecologia Interna.
E tem alguns estudos aqui na obra da minha mãe, da egrégora das palavras. Porque minha mãe, assim como a Sophie Hellinger, ela trabalha com a cinesiologia aplicada há muitos anos. Ela já está aposentada agora, mas ela fez um estudo profundo da repercussão das palavras no nosso campo interno mesmo, na ressonância, nesse eco, por isso que se chama ecologia interna, esse eco interno de como o nosso corpo, o nosso inconsciente, os nossos órgãos, eles reagem àquilo que o nosso verbo cria e se mostra e sustenta no seu dia a dia, né? Então, no princípio foi o verbo, isso já está no início de Gênesis, no início de João também, capítulo 1 do Evangelho de João. Então, é muito forte, né? E na obra do Bert, a gente fala desse esvaziamento para que a gente possa se permitir a viver esse emergir das palavras de solução. Né? Eu também peguei um trechinho desse livro aqui, O Amor do Espírito, então tem algumas coisinhas para a gente compartilhar e lermos juntas. Né? Agora eu percebi que eu não escolhi mal, porque realmente já está aí nos genes, né? Tá na sua genética, porque sua mãe já trabalhava com isso, sua avó, então é uma coisa que vem ali que eu vi naquele dia, naquela live, naquele encontro do BCF, eu olhei e pensei, meu, o que essa mulher tá fazendo? Ela tá dando uma aula de espetacular, tipo, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Aquilo ficou gravado na minha alma. Eu confesso que eu assisti milhares de aulas, né? Mas aquela foi uma que me tocou de uma maneira diferente ali, que eu senti uma força naquilo ali. Então, eu acho que eu escolhi bem mesmo. Com certeza. E me conta como que foi que para você surgiu esse tema da palavra. Como é isso na sua vida também? Eu sou jornalista, eu acabo entrevistando a pessoa também. Vamos juntas bater uma bola gostosa aqui. Foi nessa live. Naquela live eu entendi a questão do uso da palavra, o cuidado. Você falou muito naquela live sobre o cuidado para você não estar excluindo com as suas palavras. Sim. Cuidado para na hora que o constelador vai divulgar uma publicação no Instagram, cuidado para você não estar você excluindo para querer impactar e cuidado com essas palavras. Daí eu comecei a tomar essa consciência ali e pensei, meu Deus, quanto cuidado que a gente tem que ter com essas palavras. Ali naquela live, por isso que eu acho que aquela live me marcou de uma maneira diferente. Eu senti algo ali que despertou uma coisa em mim, assim. Esse cuidado de como eu vou me comunicar, como que eu vou falar, cuidado, pensar, acho que tem que ter esse cuidado de escolher bem as palavras, pensar como eu vou falar, o que eu vou falar, se eu não estou ferindo o outro com as minhas palavras. Foi nessa live. Sim, sim. E com essa competência também de entender o poder da palavra, especialmente numa postura sem intenção e numa postura silenciosa. Porque aí a palavra ela emerge com outro nível de espera, de observação do campo e de força, do que eu trazer uma palavra que vai sair da minha mente, da minha intenção, do meu julgamento, da minha ânsia de querer salvar, e aí a gente perde de vista a postura fundamental das constelações, que é essa humildade diante do sistema do cliente, da gente se perceber como o último, né? E isso eu vou te dizer, é muito bonito de falar assim, como eu tô falando para você. No entanto, é um baita desafio para todos nós e para mim, especialmente, que durante anos eu venho de um emaranhamento pessoal meu, de precisar falar para compensar determinadas faltas, né? Então, passei uma infância muito silenciosa, me senti muito silenciada e pouco ouvida. E aí, quando vem a necessidade de fazer o curso de comunicóloga, de comunicação social, vem desse emaranhamento. E aí, nessa época, a palavra era uma arma. Na época, eu queria, inclusive, ser a justiceira, que ia virar jornalista e fazer o mundo um mundo melhor. E, claro, a gente sabe que muito disso fica pelo caminho, que
os nossos emaranhamentos e amores cegos nos levam longe também, só que depois de um tempo eles nos desgastam, eles nos adoecem, nos estressam e sobrecarregam as relações, né? Até que eu pude ver os excessos que havia nessa necessidade de escrever, de falar demais, né? Então, nesses quase 10 anos de Hellinger, né, de estar na Hellinger e estar estudando mais profundamente as constelações, da gente ter sido ali primeira turma, segunda turma da Hellinger, o que eu percebo em mim é aos poucos essa chegada nesse centramento para até conseguir dar mais valor para cada palavra. Eu fui vendo, eu silenciando ao longo do caminho, mas é um silêncio diferente daquele do qual eu vim. E que foi assim, que me deu força de ter vindo daquele emaranhamento, sim. Agora é uma postura mais saciada, mais tranquila, que não é verborrágica, que é sentida e que vai aprendendo a esperar e a cuidar dessa bênção, né? Você falou muita coisa que parecia com a minha história, assim, e agora eu me dei conta também que eu tive uma infância também muito rotulada, muito engessada e muito calada também. E eu me recordo de eu estar sempre muito isolada, muito no canto, muito afastada, assim, muito quieta, porque eu não poderia me expressar, não poderia ser quem eu sou. E acho que na minha adolescência, numa minha fase de adulto, eu entrei nessa questão de justiceira, vou falar, vou me impor, quero falar assim, ninguém vai me impedir. E eu acho que eu vim nesse centramento com a Hellinger também, acho que a Hellinger me ensinou muito isso. O Cosmic Power também me levou para esse lugar de calmaria, e é uma calmaria boa, uma calmaria que é uma escolha hoje, e antes não era uma escolha, né? Então eu tinha muito esse medo de me explicar, não posso falar porque eu já estou rotulada que eu gosto de quer falar para arrumar confusão, quer falar porque já vai causar. Então eu fui recuando, recuando, recuando e fui deixando de falar. Uhum. Então eu tive uma infância muito silenciada também. Uhum. E eu acho que o Cosmic, junto com a constelação, me trouxe esse lugar de sabedoria, de saber que eu posso falar do jeito certo, com as palavras certas, da melhor maneira. Quanto é suficiente, Sim. né? Eu fiquei com vontade de ler um trechinho do livro do Bert, posso? Sim, com certeza. Desse livro aqui, pessoal, O Amor do Espírito, tá? Eu coloquei ele grande aqui na tela, vou olhar para cá um pouquinho. Ele traz um trecho, como sempre, condensado e, né, O estilo do preciso. Bert. A fala. O que acontece quando dizemos algo? Qual o efeito que tem falar a palavra certa? Quando uma criança fala pela primeira vez, mamãe, vocês percebem o que isso significa? Vocês percebem a diferença em relação ao que era antes? Qual é o efeito que essa palavra tem na mãe? Ela se transforma. Algo nela fica diferente, porque a criança diz mamãe para ela. E também na criança, algo se transforma quando consegue pronunciar essa palavra pela primeira vez. A relação entre a mãe e a criança, e da criança com a mãe, se transforma. Esta palavra é criativa, uma nova forma e tipo de relação se realiza, se torna real nessa palavra. Também, quando alguém diz para outra pessoa pela primeira vez, você, algo se transformou. Então veja, Bert traz aí um elemento de transformação das relações por meio do que eu verbalizo
e do que eu escuto. E aí ele vai para a relação primordial, né? Quando essa mãe escuta esse lugar. Ela é a mãe. É claro que existe toda essa anterioridade. No entanto, quando a gente nomina algo, as duas almas se encontram e se transformam num outro nível. Bonito, né? Lindo. Eu acho que quando eu não conseguia ter filhos ainda, não era mãe, que eu fiquei 20 anos tentando uma gestação, eu sonhava com essa criança me chamando de mamãe. Eu chegava a sonhar e quando eu acordava e eu via que era só um sonho, aquilo ficava muito mal em mim. Tipo, nossa, eu estava sonhando, não era verdade. Eu sonhava muito com isso. Então, quando minha filha me chama de mamãe, eu adoro quando ela me chama de mamãezinha, eu sinto que meu coração fica assim, mexido. Ai, tem uma criança me chamando de mamãezinha, agora é real. Agora não é mais um sonho. Sim, é uma ponte entre dois seres, né? E ele continua aqui falando: as coisas. O que acontece com as coisas quando as denominamos de forma correta? Frequentemente refletimos durante muito tempo sobre uma conexão e não conseguimos compreendê-la. Mas, logo que a percebemos, ela se concentra e se condensa numa verdade que será expressa numa palavra. Somente aquilo que é compreendido pode ser expresso e ter um efeito especial. Transforma algo. A pessoa que compreendeu pode expressar isso. Uma palavra, sim, tem força. Ainda existe algo que devemos considerar. Uma coisa que não é denominada corretamente não atinge a sua plenitude nessa interação. Peguemos uma palavra bem simples. Por exemplo, a palavra rosa. Quando a compreendemos e a expressamos, a rosa tem um efeito diferente. Ela não é a mesma que era antes. Portanto, na palavra, algo inconcluído, uma relação inconcluída, uma situação inconcluída, se eleva em direção a algo maior. Damos-lhes alma através da palavra que usamos. Então, quando a gente vê o efeito que uma palavra tem, por exemplo, especialmente no campo da constelação familiar, ela move a alma. Ela estabelece um relacionamento e ela traz consigo uma vibração que move esses universos e coloca algo em movimento. Algo que estava bloqueado. Esse amor que normalmente está bloqueado num congelamento ou num movimento interrompido, ele encontra um impulso, um toque, que é como aquela pedrinha que cai e cria toda uma ressonância, um caminho, né, de expressão. Olha, tem uma pessoa perguntando qual é o nome deste livro. O Amor do Espírito, de Bert Hellinger. Esse livro é uma preciosidade, tá? Preciosidade. Sim, se alguém quiser escrever aí também. O tema da nossa live a gente pode deixar fixado aqui também, né? Qual foi o tema que você colocou? O uso das palavras. O uso das palavras. Isso aí. Se alguém, não sei se quem abriu foi o Carlos. Carlos, se você puder clicar em cima desse meu trecho e fixar, que aí funciona bem aqui para o pessoal também. Durante a constelação, quando vem essa frase certa no campo, essa frase emerge do campo, é muito claro para todos que estão assistindo, os representantes, para o cliente, o quanto que aquilo dissolve aquilo que estava preso. Né? Aquela dor, aquele coração que estava parecendo uma rocha, parece que solta algo. Parece que todo mundo é capaz de sentir, como se pudesse quase apalpar. Sim. De tão intenso que é a palavra certa, na hora certa. Eu gosto muito de uma frase que eu estou repetindo quase em todas as minhas lives, da Sophie, que ela fala que o amor que não flui inflama.
Então, onde tem esses bloqueios, essas inflamações, a gente tem uma energia que fica parada, que fica condensada no psiquismo da pessoa, né? Então, quando você dá espaço para essa palavra vir, você usou o verbo exato, ela dissolve. Dissolve aquela dor e dissolve aquele bloqueio. Então, a gente não está mais falando aí sobre quebra, sobre corte, sobre eu preciso quebrar essa maldição, quebrar isso, quebrar aquilo, romper esse padrão. Não é sobre rompimento de padrões. É sobre um contínuo curado. É sobre um quisto que pode se dissolver nesse amor. É diferente, é sobre dar lugar. No lugar de excluir, tirar, romper. Né? Então, veja a diferença que tem. É claro que existe uma mudança que parece um rompimento, um quebrar de ciclo. Sim, mas isso é restrito e restringe muito assim para dar ensejo, não para todos que usam essa expressão, mas dá ensejo a um julgamento. Eu faço melhor do que vocês e eu rompo com esse padrão e agora eu libero e isso que eu tenho sensação. Não é todo mundo que se sente assim quando fala essas palavras. No entanto, estudar ensejo. Então, a gente tem como trabalhar nesse acertar o alvo. Eu vou centrando mais e tendo mais assertividade no uso cuidadoso das palavras, sem excluir uma palavra ou outra, mas assim, entendendo que existem palavras que são mais amplas, melhor resolvidas e mais poderosas, né? E uma outra questão com a questão das palavras é que foi uma coisa que eu tinha visto naquela aula que você fez do IBCF, que era essa questão para os consteladores de, na hora de divulgar a constelação nas redes sociais, que eu achei uma coisa muito interessante. Desse cuidado de escolher as palavras para a gente não estar excluindo e não estar ferindo o outro com as palavras. Que vem ali o julgamento. Principalmente em questões que são polêmicas da constelação, que os consteladores, né, sabem. E na hora que eles querem divulgar, tomar esse cuidado na divulgação para que não haja essa sensação de que nós estamos como se estivéssemos acima do bem e do mal, como se nós estivéssemos superiores ali. Ah, isso não tá bom, isso é bom. Sendo que a constelação é o oposto disso, né? A constelação é o abraçar, o abarcar tudo ali que está ali e não excluir, não tem o certo e errado. O ponto ali, muito grande, era sobre a responsabilidade ao analisar casos públicos. Então, eu vi um assassinato, uma história, uma situação, um casal que se separou assim, e fazer uma análise sistêmica de algo que é público e não de uma pessoa que te procurou para olhar para o caso dela, porque a gente sabe que ali é sobre amor e sobre dor de amor, né? Então a gente precisa ter esse recolhimento e não trazer isso para bombar nas redes, sabe? Eu acho que é uma ética você não se colocar nesse lugar de analisar, sendo que você nem entrou no campo. E mesmo que você tenha entrado no campo e constelado aquela artista, aquela celebridade, muito mais ainda você não pode comentar sobre esse tema, né? Então, tem toda uma postura para você comentar que se você pensar que aquela pessoa vai estar lendo aquele seu post sobre ela e sobre a dor profunda dela, é algo que abre o ar no pulmão dela, é algo que faz ela respirar e relaxar e sorrir, ou é algo que vai torná-la mais triste e uma inimiga das constelações? Isso não é só para constelação, é para qualquer pessoa que se arrogue de se colocar num lugar, né? Eu falo isso também como jornalista, eu fui repórter e fiz várias manchetes, várias matérias e eu conheço a extensão de onde isso vai, né? Mesmo assim, na prática. Então,
há de se ter muito, muito recolhimento, muita humildade para entrar nesse campo. Até para não estar expondo uma pessoa, como você disse, que nem pediu minha opinião, que nem me procurou como terapeuta, não me procurou para nada, e eu estar lá expondo a pessoa, expondo a história, a dor da pessoa que eu não conheço profundamente, né? Eu conheço só aquela coisa superficial, o raso da história ali. E para ganhar visibilidade ainda mais, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado. E vou só fechar aqui o último trechinho do Bert, tá? Ele traz aqui as grandes palavras. Tô lendo, viu, gente? O Amor do Espírito, do Bert Hellinger, um trecho pequititinho, como sempre, condensado e preciso. Nas constelações familiares, muito frequentemente, uma palavra ou uma frase tem que ser expressa. Algumas vezes, apenas uma palavra ou uma frase. E essa palavra ou frase transforma. Somente quando o ajudante, ou seja, o constelador, alcança a palavra que dá uma guinada na necessidade e, por assim dizer, coloca na boca do cliente, de forma que ele possa dizer isso, algo se transforma. Essa palavra é criativa. No trabalho das constelações familiares e como elas vêm se desenvolvendo, a fala correta é o que leva adiante e na hora certa. Essas palavras são uma bênção. Algumas vezes, outras palavras se opõem a isso. Era o que a gente estava falando agora. Por exemplo, uma maldição, um ataque, uma objeção ou um julgamento, né? Por isso, prestamos atenção ao efeito que uma palavra terá na própria alma e na alma dos outros. Eu ainda não tinha lido isso quando eu estava falando agora, mas exatamente isso, né? E aí ele fecha dizendo: as grandes palavras surgem, só um minutinho, as grandes palavras surgem do silêncio. Precisam de tempo até que fiquem maduras e caiam da árvore do conhecimento como fruta madura. São palavras que surgem da compreensão. Lindo, né? O Bert, ele tinha essa coisa das palavras que eram tão profundas e parece que ele escolhia cada palavra, não era de forma aleatória, de qualquer maneira. Parece que tudo que você vai ler do Bert você tem que ler com muita calma. Às vezes você precisa reler, ler novamente para ver, será que eu entendi? Será que eu entendi do jeito que ele gostaria que eu entendesse? Será que eu compreendi na profundidade que ele gostaria que eu compreendesse? Então eu leio, volto de novo, leio de novo, reflito, porque a gente tem que ler frase por frase do Bert, para entender a evolução que ele estava quando ele escreveu cada livro, cada linha. Parecia que ele estava muitos anos à frente do tempo. Nem fale, nem fale. Essa foi uma mensagem que eu recebi da nossa colega do IBCF, a Márcia Oliveira, do IBCF de Santa Catarina. Sim. Então, e foi interessante que ela me mandou os recortes do livro 10 minutos depois que você havia me convidado para a live. Nossa! E aí eu falei, não, você vai participar dessa live junto com a gente. Eu não sei nem se a Márcia está aqui assistindo, mas depois, quando ela assistir, ela vai entender. Eu falei para ela que eu ia fazer esse agradecimento público aí, porque participou junto. Olha conexões aí. E agora você vai fazer uma live com ela, acho que na semana que vem, é isso? Isso, exatamente. Sobre a criança interior ferida e como ela atua dentro da constelação, como que a gente traz ela junto, porque é essa criança que fala, é ela que precisa dizer, porque em geral é onde as nossas feridas estão presas e tudo que ela precisa ser ouvida, vista e ter uma chance de se expressar, ser acolhida, que é muito o movimento do Abraço à Sombra também, que veio 8 anos antes das constelações, né, na minha vida, assim, do estudo, pelo menos, né, que a primeira constelação que eu fiz foi até antes, que foi 2005, mas fiquei 11 anos sem contato e nesse meio tempo chegou esse aprendizado aí para mim.
É um presente, né, que o Bert deixou para a humanidade, que eu falo que tudo que eu vejo do Bert, que eu leio dele, assim, eu penso que realmente era como se fosse um homem à frente do tempo. Ele ainda está à frente do tempo, a constelação ainda está à frente do tempo. Parece que ela, talvez daqui 20 anos, talvez ela seja compreendida assim por todos, porque neste momento ela ainda não é compreendida por todos. Ela ainda é atacada, ela ainda é julgada, criticada, porque parece que ela realmente, ela está tão à frente do tempo que por isso existe essa resistência de tentar entender, tentar compreender a constelação antes de estar falando dela. Tem pessoas que pegam um trecho fora do contexto, que é uma outra questão, né? Que quando você não quer compreender algo, você não faz questão de compreender, você pega uma frase fora do contexto e aquilo você começa a replicar de maneira negativa, Sim. deturpando a imagem das constelações. Ah, o Bert falou isso, o Bert era isso, o Bert falava aquilo, mas não entendeu a profundidade que o Bert tinha. Quando eu vejo o livro da biografia do Bert, que ele conta a história da carta lá que ele escreveu para o Hitler, eu penso, para a pessoa entender aquilo ali, a pessoa tem que entrar numa profundidade do Bert, de ver o olhar do Bert para a humanidade, do olhar do Bert para o todo, do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E aí é fácil você distorcer a fala da pessoa. Bom, unanimidade nem Jesus alcançou, e até hoje tem pessoas que, quando vem meu trabalho como consteladora e que eu faço o estudo do Evangelho de forma ecumênica, eu sou super julgada por vários colegas e assim, o próprio Bert tinha um carinho muito especial, né, pelo Evangelho. Ele foi teólogo 25 anos e ele avançou muito, claro. E o que eu sinto é que a gente não precisa buscar essa aprovação. O mais importante do que a palavra que a gente ouve é a palavra que a gente fala. É a palavra que a gente cria. Então eu sinto que o Bert, ele tem como um ser essa liberdade de se comunicar e de falar por si. Então ele falava e ele soltava essa palavra para o mundo e ele não ficava mais procurando se a outra pessoa que ouviu concordou, não concordou, gostou, não gostou. Ele falava inteiro e soltava inteiro, né? Nesse aspecto eu acho que ele é um modelo para todos nós, para a gente aprender a chegar nesse nível de confiança, de autoestima e eu acho que mais do que tudo, de uma profunda conexão, sabe? E não falar para arregimentar likes ou olhares ou aprovação ou clientes. Ele falava para estar a serviço da vida, do campo, escutando, e depois ele soltava. Mas soltar mesmo. Até a palavra soltar tem soltar. Tem um ar que sai Você assim. falou numa live que eu assisti sua, que uma das últimas constelações do Bert Helling era puro silêncio. Sim. E quando você falou aquilo, eu pensei, meu Deus, que oportunidade que ela teve de estar ali nos últimos trabalhos do Bert, que você falou, era um silêncio absoluto. O Bert quase não falava, ele só apontava para as pessoas subirem como representantes. Era tanto silêncio que parece que ninguém falava. E ele constelou a pessoa, a constelação toda, sem uma palavra. Depois ele olhou para o cliente e eu acho que ele disse uma palavra e o cliente começou a chorar. Quando dizia, porque no final ali ele já estava deixando o silêncio e o movimento serem criações, né? E a alma daqueles seres, por conta do nível de integração que ele já vinha alcançando no seu ser, já é como se ele estivesse fazendo uma sustentação de um campo de encontro e de aceitação, porque ele também avançou nisso dentro dele, né? E pois é, eu tive a bênção de acompanhá-los de 2016 para cá. E eu lembro de uma história bem interessante que eu gosto de contar. Quando eu estava em 2017,
lá na Alemanha pela primeira vez, ele estava comentando uma história a respeito da China. E ele estava falando, ele tem uma profunda identificação com a China. Acho que a mesma identificação que a Sophie tem de sentir que o Brasil é o segunda pátria dela, né? Ele tem, Bert tinha isso com a China, né? Sophie austríaca, né? E tendo a sua segunda pátria aqui, Brasil, e Bert alemão, tendo a sua segunda pátria, China. Parece que ele tinha essa conexão muito grande, né? Com Lao Tse também, tem todo um processo que para ele é bem importante. Então ele estava falando da China no palco e, e lá pelas tantas ele diz: antes de ir para um país, eu me comunico com aquele país e eu envio uma comunicação, um convite. E aquele convite, eu passo algumas noites emitindo aquele convite. E a população daquele país que quiser me encontrar, venha ao meu encontro quando souber da minha ida. Elas vão se afinizar e esse convite vai chegar. Quando eu vi isso, eu me lembrei que um ano antes, quando eu estava aqui no Brasil, já havia 11 anos que eu tinha feito a minha primeira constelação em 2005. Fiquei 11 anos sem ter contato com isso, mas eu dormi uma noite e sonhei a noite inteira com constelação. Aí eu acordei, fui viver minha vida, vida normal, vida que segue. De noite, dormi de novo e sonhei a noite inteira com constelação. E eu já tô com meu marido desde 2001, então ele assistiu essa constelação de 2005. Isso foi 2016, 11 anos depois, ele vira pra mim, né? Eu falo pra ele: amor, já tem 2 noites que eu tô sonhando a noite inteira com constelação. Aí eu lembro que ele me falou assim: fica atenta, deve ter alguma coisa aí. 1 ou 2 dias depois, vejo no meu Facebook Bert e Sophie Hellinger em Brasília. Aí eu, há ou não há uma comunicação aí Comunicação. pelo sonho e tudo? Então, volta para 2017, um ano depois, eu ouço ele na Alemanha falando que ele havia feito isso com a China e eu estava Fez com o Brasil também. no público, eu falei: pois olha que o senhor fez isso com o Brasil também. E eu ouvi. Então, que privilégio podermos estar na escuta, né? Ó, vou falar, vou confidenciar algo aqui. Essa noite eu sonhei com a Sophie Heng. A gente estava conversando e ela falava em português comigo, assim, a gente estava muito próxima, muito íntima. E ela fala português bem, viu? A gente estava conversando assim, e ela me entrega um pacote assim de notas. E eu vi que não eram notas de reais. O que é isso? Aí o sonho foi tão real que eu acordei e fui procurar as imagens das notas da moeda da Alemanha. E eu identifico a nota. Mas que sonho mais, coisa mais louca que foi esse sonho. Euro. É o euro. E era uma nota tipo azul clara, bem clara, assim. Não era o azul de 100 reais aqui, era uma bem clarinha, assim, bem clarinha mesmo, assim. Um azul com branco. Aí fui ver lá, falei: será que tem lá? Fui ver que tinha também. Sonhei com ela essa noite. Eu sonho bastante com a Sophie também, de tempos em tempos, assim. É uma comunicação. É uma comunicação. E aquele escritor, que eu esqueci o nome dele agora, Rubem Alves, ele fala assim: nossa, tem tanto curso de oratória e o curso de escutatória. Onde fica? Né? Temos 2 ouvidos e uma boca, sabemos usar na proporção, né? Ó, tem uma pessoa falando aqui. Oi, pode falar. Não, pode falar. Oi, eu sigo você, adoro seu conteúdo e já fiz uma constelação. Eu moro fora no Brasil há 10 anos e eu não falo inglês. Teria algum sentido? Eu não entendi. Também não. Então a gente vê que eu sinto falta de mais uma palavra. Eu sinto falta de um elo. Calme né? Se você puder me entregar mais um elo, o sentido no quê? Em fazer uma nova constelação, enfim.
siga falando e a gente vai se encontrar aqui no meio do caminho. Bom, diga. E o quanto que a gente pode falar sobre essa coisa da escuta, o quanto que às vezes a pessoa está falando algo e o outro não está ouvindo, ele já está preparando para responder. Ele não está na presença, ouvindo tudo que tem para ouvir e depois eu falo. Não, é como se eu tivesse já reativo. Tipo, estou esperando só você terminar que eu já vou falar uma outra coisa em cima de você, porque eu não estou na presença, eu não estou ouvindo o que você está falando. Enquanto a gente está acelerado, enquanto a gente está na pressa, na urgência, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, 2 minutos depois, se você visualizar e der o azulzinho, se você não responder imediatamente, a gente já fica estressado. Quando a gente tem a urgência da resposta do outro, a pressa, e a constelação traz esse silêncio. Eu vejo na Sophie Herr, que tem muito isso. Ela faz, qual é a sua questão? Aí você fala a sua questão para ela. Eu já fiz mais de 50 seminários com ela online, que eu chegava a pensar no início que a câmera estava congelada. Porque ela demorava tanto tempo para me responder. Eu pensava, será que ela traduziram? Será que ela congelou a câmera? O que está acontecendo? Porque ela estava simplesmente ali, na presença, parada, ouvindo, sentindo cada palavra que eu falei antes dela me responder. E esse silêncio incomoda. As pessoas têm uma dificuldade do silêncio. Tá numa mesa de jantar, vários amigos jantando, se mantém um silêncio ali, as pessoas, nossa, que silêncio! Alguém tem que falar alguma coisa para cortar aquele silêncio. E a constelação me mostrou esse silêncio, assim. Quando a Sophie mantinha esse silêncio, e ela mantinha esse silêncio totalmente conectada, olhando nos meus olhos, olhando fixamente nos meus olhos. Parecia que ela estava lendo, parecia não, ela estava lendo a minha alma. Eu me sentia totalmente vista. Eu me sentia totalmente conectada com ela. Aquilo já mexia com a minha emoção ali. Porque eu sentia, ela está presente, ela está me olhando. Ela não estava dispersa, ela não estava distraída, ela estava presente, conectada e aguardando o momento dela falar, sem pressa. E às vezes aquele silêncio ele é tão longo para quem está à espera da resposta que a pessoa não consegue manter o olhar nos olhos dela. A pessoa desvia o olhar e às vezes ela toca na perna da pessoa, no braço e pede para a pessoa manter os olhos dela, que a pessoa diz, não quero ficar olhando. Como se fosse desconfortável o silêncio. Uhum. Aquela necessidade das palavras. Não precisa falar, não pode ficar o silêncio aqui. Uhum. E na Hering eu aprendi a importância desse silêncio. E ficar confortável nele. E ficar confortável. Uhum. Dar lugar ao silêncio e permanecer um pouco nesse silêncio. Sustentar um pouco esse silêncio. Uhum. A gente aprende muito isso no Cosmic Power, né? Que é esse lugar onde o Bert ia para acessar esse portal e se sentar ali e apenas contemplar, observar. Então algo emerge daí, algo vem desse escuro, né? Que algumas vezes dentro do nosso ser a gente qualifica como sombra. Ele tem um texto muito lindo sobre sombra. E que na verdade é dali que vem a solução, ora pelo conflito, pela dor que está na sombra, ora como esse potencial que está escondido atrás dessa dor, né? Então, essa capacidade de concentração me faz lembrar o que a Mimânsa Farney fala sobre o Bert. Não são só palavras, a expressão corporal também traz uma comunicação. O não dito, ele age intensamente, por exemplo, numa relação a dois ou na relação com os filhos, né? Então existem muitas formas de comunicação. E a Mimânsa, quando você pergunta para ela, Mimânsa, fala do Bert. Aí ela faz assim. Que é
essa precisão, essa concentração, esse centro. Dentro. Né? Olha, a pessoa respondeu você aqui. Você acha que eu teria que fazer mais constelações sobre a minha comunicação, a minha forma de falar? E agora que veio algo de novo, eu percebo que eu poderia ter entendido já na primeira pergunta, porque ela diz, ou ele diz, eu imagino, não sei se é uma mulher, mas diz, eu sigo você, adoro seu conteúdo e já fiz uma constelação. Eu moro fora do Brasil há 10 anos e eu não falo inglês. Teria algum sentido fazer mais constelações sobre a minha comunicação e falar? Bom, esse é um tema que é muito, inclusive tem um livro específico do Bert sobre isso, sobre fala, e aqui a gente tem no livro O Amor do Espírito também um capítulo que fala sobre questões mesmo da comunicação, da fala, da gagueira, então tem muita coisa legal e sim, esse é um tema que pode e deve ser olhado nas constelações, tá? Ele é bem, bem, bem interessante. Bom? Caroline, o nome dela. Caroline, isso, Caroline, É precisando até uma só falar com... É no silêncio que os milagres acontecem. É mesmo. Sim. O quanto a gente não está silenciando, o quanto que a nossa cabeça está tão acelerada, tão agitada, tão... Eu lembro que em 2001, quando eu estava fazendo faculdade, eu li um livro que falava em 2001 da pressa que o ser humano estava, quando a gente vai chamar um elevador, a gente aperta o botão uma vez, demora um pouquinho, a gente começa a apertar de novo, como se ele fosse descer mais rápido. Ele não vai descer mais rápido, porque eu estou apertando mais rápido. A urgência que a gente tem, falava assim no livro, antigamente, para a pessoa trocar de canal da televisão, ela tinha que levantar e ir lá no polizinho ali, mexer na antena. E hoje você está sentado no sofá, se o controle falha um pouquinho ali, você já fica estressado. O quanto a nossa mente está agitada, acelerada. E eu acho que o Cosmic Power, junto com a constelação, é como se fosse a cereja em cima do bolo. Uhum. E com o decorrer, assim, eu conheci o Cosmic um pouco depois. Então, eu tinha minha versão consteladora sem Cosmic, e tinha minha versão depois consteladora com Cosmic, então eu pude sentir a diferença, né? E falar, não, peraí, que isso aqui é muita diferença. Porque esse silêncio foi importante para mim. Nesse centramento que eu me encontrei melhor como consteladora. De conseguir estar mais centrada, mais presente, mais no silêncio. Eu acho que essa coisa da disciplina de ter que fazer 3 vezes ao dia, o Cosmic também, de manter essa disciplina ali, também foi importante ali para mim, nesse processo como profissional, né? Como consteladora. Porque eu acho que o Cosmic traz essa calmaria ali para lidar com esse silêncio, para lidar com esse vazio, assim. Uhum. E desenvolver a postura da escuta, sem intenção, né? Sem precisar achar que vai ter que salvar alguém, porque essa pessoa já está salva no seu próprio lugar. Ela é que te mostra qual é o eco que esse lugar está trazendo, né? Qual é o eco que precisa ser escutado. Então veja, quando alguém pega o elevador, o botão do elevador, e está fazendo assim, tac, 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 tac. Se a gente pudesse dizer uma frase, é como assim, me escuta, eu estou te chamando. Não é isso que eu estou fazendo quando eu estou apertando o botão? Não está me dando atenção, não está ouvindo que eu estou te chamando aqui? Isso, e aí traz até o que a Jussara está dizendo, né? Não vou perder sua próxima live, pois amei o título, A Criança Ferida. É a criança ferida que não se sentiu vista, ouvida, escutada, que está lá. Tac, 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 tac. Nós tivemos uma aula com o Renato Bertatti, que era essa coisa da escutativa, né? E na aula ele falava, a pessoa vai falar alguma coisa para você, uma queixa, qualquer coisa, vai ficar contando a história, e você não vai fazer nada. Você não vai balançar a cabeça concordando, você não vai fazer gesto com a sobrancelha, você não vai sorrir, você não vai fazer nada. Você vai simplesmente ficar parado, sem se mover, olhando para a pessoa. E eu fiz essas experiências aqui com os meus alunos aqui, e foi incrível. Tipo, você colocava lá 1 minuto para vocês começarem a falar.
Dava 10 segundos, 20 segundos, a pessoa já olhava, já deu tempo? Eu falava, não. Aí daqui a pouco tava em silêncio, a pessoa que estava falando parava de falar, ficava quieta, esperando terminar o tempo. Tá, agora a segunda parte era, agora você vai falar e outra pessoa vai ficar falando com você. Dava 1 minuto, o alarme despertava, as pessoas não paravam de falar. Eu falava, já deu, já deu, já deu. O desconforto que tinha da pessoa que está contando a história e o outro não estava validando. Porque quando você está contando algo, você quer validação. Você quer que o outro fale, ah, realmente, coitada de você, que tristeza, que difícil, não deve ter sido fácil. Quando você não mostra nenhuma reação, parece que perde a força. Então, quando eu estava passando pela experiência de estar falando e a pessoa não tinha nenhuma reação, quando eu fui obrigada a me ouvir, falando alto aquelas palavras, sem a outra estar me atropelando e falando e validando, em um determinado momento parece que eu comecei a me dar conta que eu estava exagerando um pouco na minha fala. Nossa, o que eu tô falando? Ai, que coisa mais boba. Eu comecei a me dar conta, e aí eu fui perdendo a força, fui perdendo a força e fui perdendo a vontade de falar. Porque parece que naquele momento eu tomei consciência que eu estava exagerando um pouco no tipo de reclamação que eu estava fazendo. Nossa, o que eu tô falando? Que exagero. Nossa, olha o tom de voz que eu estava falando, meio irritada, agressiva, com uma coisa tão bobinha. E parece que eu só me dei conta naquele momento, porque eu estava falando alto, me ouvindo, porque o outro não estava validando nada do que eu estava falando. Agora, se o outro estivesse validando minha fala, não, realmente não é fácil, você tem razão, você está certo, aquilo ia ganhando mais força dentro de mim. Ah, então eu estou certa, é isso mesmo, é verdade. E aí eu percebi a importância desse silêncio. Sem ninguém estar validando para nada, eu posso tomar consciência do que eu estou falando. Aí eu posso me ouvir. Eu vou ter que aprender a segurar a cabeça. As pessoas tiveram muita dificuldade, porque a vontade de você validar a pessoa, balançar a cabeça, dar um sorrisinho, fazer um sinal que tá, ó, tô ouvindo, tô concordando com você. É mais forte do que a gente. E o que isso causa em mim, quando eu te escuto falando dessa aula do Renato, que para mim é um grande professor. Eu tive uma questão familiar complexa em julho, não consegui ir no segundo navegador para a vida, né? E fiquei com água na boca. No entanto, que bom que você pode transmitir isso para mim, porque eu fico pensando que quantas coisas boas nos aguardam, né? E recentemente eu recebi um vídeo do meu esposo sobre uma pessoa dando uma aula sobre oratória concentrada. E ele falava que esse tipo de recurso que a gente usa como né e então, Então, ele falava assim, comece a usar pausas silenciosas. O efeito da pausa silenciosa no outro é a concentração. O efeito do desconforto, por exemplo, numa live, eu como entrevistadora, então, ficava tentando preencher esses silêncios e eu toda hora faço live com a Sophie e toda hora eu aprendo. Porque tem ali 100, 200, às vezes 500 pessoas assistindo. E aí eu faço uma pergunta e ela vai, fala. Live sua com ela já. Aí ela dá um tempo. E aí eu fico pensando nas 500 pessoas... A próxima ou ela ainda está parada para continuar? Aí eu penso, eu acompanho as 500 pessoas, porque no jornalismo eu fui treinada a entrar, ou eu fico no vazio e sigo o papo com a Sophie. Então, a cada live com ela, eu me desconstruo e vou procurando aprender um pouco mais, né? Eu percebo, eu sinto que você segue ela, assim, tipo, não, vou seguir o ritmo dela.
Porque o ritmo dela é um outro ritmo, né? Ó, a moça falou que a aula foi sensacional. O Eduardo falou também que A Ká também colocou, obrigada, gratidão, estou profundamente emocionada nesta live. Que bom. olha, nós já estamos quase terminando, porque a Daniela também está lá no grupo do Cosmic Power. Ela vai ter que entrar 8 horas lá no grupo do Cosmic Power. Vamos aproveitar, então, para falar mais uma vez do livro da Daniela, quem tiver interesse aí, ó. Tá? Livro maravilhoso. Falar que você vai estar no Congresso do IBCF em agosto, em São Paulo. Uhum. E vai estar no outra live no IBCF do Paraná. Santa Provavelmente Catarina. vai sair aqui pelo oficial também. Uhum. Que dia, você sabe o dia? Eu coloquei isso hoje no meu feed. É só entrar no meu feed, daniela.migliari, que tá lá. Então, entre lá, siga a Daniela lá no Instagram dela, para vocês ficarem a par do que está vindo por aí. E quem tiver a oportunidade de ir para o Congresso do IBCF, o ano passado foi maravilhoso, um grande aprendizado ali. Então, vai ter agora no final de agosto. Vai aproveitar aí, tá bom? Uhum. Vamos deixar encerrando aqui a live já, para a Dani poder entrar no outro lá, no Cosmic Power, tranquilamente. Só trazer aqui o que o Edu trouxe. A não reação enquanto o outro fala é poder respeitar o que é do outro, sem colocar nossa percepção, julgamento, nossos achismos ou soluções para o outro. Ser neutro ao que é do outro não é fácil. E ele seguiu dizendo que o segundo módulo do navegador com Renato foi praticamente somente sobre isso. Conteúdo riquíssimo, gratidão. Ó, tô perguntando do seu livro. Abraço à Sombra. Esse é o primeiro dos meus 5 livros. Também no Daniela.migliari tem os outros livros, né? Eu estou fazendo um estudo agora sobre o Abraço à Sombra no meu YouTube, todo sábado, que eu estou comemorando 10 anos desses textos. Então, eles estão lá também. E eu queria só pedir licença para fechar a live com uma poesia da minha mãe. Posso? Com certeza. Se chama Palavras, por Elce Guimarães. Palavras são o passaporte da vida. Escultoras e mensageiras traçam destinos. Como setas, tecem filigranas nas relações. Bordam páginas nos anais da história. Induzem e desvelam acordos. Traduzem sentimentos, modulando os sons. São pontes coloquiais de linguagem sem fim. Meio de comunicação do despir da alma. Palavras, consenso ou não. Sims, nãos, dos nãos, sims. Lavras de riquezas nos tesouros da mente. Retratam, juntam, separam, põem e dispõem. Inoculam poder, simbolizam saber. São chaves que abrem ou fecham o destino da humanidade na Torre de Babel do cérebro. São elos do coração. Nas celebrações ritualistas, são forças motrizes. Selo nutriz no dom mais belo da existência, o sentir. São o caminho na cronologia universal. Simbolismo de expressão gloriosa da divindade em nós, na verdade de cada um. Dona Elsa aqui. Lindo. Que, aliás, tem uma sequência de frases dela que eu postei nos últimos tempos. Eu até fiz um destaque chamado Elce, né? E ela tem várias palavras incríveis que movem a alma, que eu vou deixar a última, que ela diz assim: o passado passou. Paz sou. Que lindo, que lindo. Lindo mesmo. Ainda fiz homenagem para a mamãe. Isso, tá certíssima. Filha de Deus, peixinho é, né? Dani, gratidão imensa, que honra, que honra, que honra. Tenho uma admiração, assim, nota 1000 por você.
mil mesmo. Gratidão por ter participado aqui da live. O pessoal amou você aqui, né? Tá vendo como você escolher bem? Carlos, gratidão por ter feito o nosso apoio aí. Gratidão a todos que participaram da live, os que vão assistir depois aí também. Gratidão Inácio Junqueira, gratidão IBCF, gratidão Beth Herg, Sophie Herg. É isso aí, querida. E gratidão a você pelo seu coração tão aberto para mim. Gratidão a todos que assistiram a live e que vão assistir depois. A gente se encontra e eu vou deixar nos meus stories a fotinho do poema da mamãe e os trechinhos do Bert, tá bom? Mais tarde, 20h30, eu coloco lá, porque agora eu vou entrar na meditação. Gratidão. Beijo a todos. Beijo. Gratidão. Tchau, Tchau. tchau.